Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus aqui interroga os seus discípulos acerca do que as pessoas diziam sobre ele. E na opinião dos homens comuns, Jesus é comparado a outros como João Batista, como Elias, Jeremias ou algum dos profetas, o que não é ruim, porém apenas arranha na superficialidade o ser de Jesus Cristo. As pessoas reconhecem Jesus como um homem convocado por Deus, alguém enviado para uma missão, como os profetas do Antigo Testamento. Alguém que é capaz de realizar milagres, mas não passa disso na visão dos homens. Mas o interesse de Jesus aqui é saber o que os seus discípulos pensavam dele. Por isso ele pergunta: E vós, quem dizeis que sou? E em nome de toda a comunidade dos demais discípulos, Pedro responde, afirmando que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Vejamos, meus irmãos e irmãs, que a resposta de Pedro é bem mais profunda. Para Pedro, Jesus é o Filho de Deus vivo, pois Pedro era íntimo de Jesus, era amigo de Jesus. Ele não somente testemunhava os milagres, mas tinha essa relação de intimidade com Cristo. Sem a busca de uma relação de intimidade com Cristo, qualquer um de nós pode até dizer quem é Jesus, mas não vai passar de mero discurso, vazio de verdade, pois a revelação através do Espírito Santo, através de Deus e do próprio Jesus, que são um só pelo mistério da Santíssima Trindade, só virá através de uma busca pelas coisas do alto, renunciando tudo que é passageiro. Temos que buscar estar intrinsecamente ligados a Jesus, para poder ser capaz de dar uma resposta correta ao que Ele hoje nos questiona. De outra forma, dizemos até quem é Jesus, mas sem o sentir de verdade, sem fé, sem vivência. Pedro responde de forma solene, representando toda a igreja, professando a fé do Cristo Salvador, a fé que nós continuamos a professar.
porque nós fazemos parte dessa igreja que foi fundada sobre a fé dos apóstolos, fundada sobre a fé de Pedro, o nosso primeiro Papa. Fazemos parte dessa igreja que foi fundada sobre a fé dos apóstolos. Jesus é o Messias prometido, que veio à Terra oferecer para a humanidade a salvação e para satisfazer a sede de vida e de amor que habita em cada um de nós. Portanto, definir Jesus como Filho de Deus significa não só que ele recebe a vida de Deus, mas que ele tem comunhão com Deus. Significa reconhecer a profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai. E diante dessa resposta de Pedro, Jesus diz que ele é feliz. Feliz não por mérito dele, não por mérito humano, mas pelo dom de Deus que lhe fez ter essa clareza e fé. Jesus vai então dizer: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus reconhece em Pedro a mão do Pai e o Espírito Santo, que o ilumina para reconhecer Jesus como Salvador, e continua confiando a ele a missão de ser o sustento da igreja, a missão de ser a pedra fundamental da igreja. A missão de Pedro e dos seus sucessores é manter essa igreja unida. E vós, quem dizeis que sou? É também um questionamento para nós, que devemos apoiar a nossa fé na fé dos apóstolos, mas responder a cada dia e professar também a nossa fé no Cristo, dizendo: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.